Boa noite, pessoal. O pessoal da live aí vai entrando, o pessoal da internet. Vamos lá, galera, vamos chegando. Sabe aqueles pecadinhos, aqueles pecados que a pessoa às vezes nem sabe que é pecado e que é tão prejudicial quanto os ditos pecadões. É igual a história que eu preguei esses dias da raposinha, né? Então, esses pecados que nós vamos tratar aqui é aqueles famosos pecados da raposinha. Ele é tão pequenininho assim, né? Tão imperceptível. Ele é tão, às vezes, camuflado que você nem sabe, nem percebe. Então nós vamos estar tratando uma série de estudos sobre pecados intocáveis. Então são pecados de comportamento, pecados de atitudes, mas no sentido mais interno, de questões mais internas do que necessariamente as coisas externas. E é importante nós entendermos isso, porque imagina o polimento. Nós já tratamos muitas vezes sobre soteriologia, já tratamos sobre hamartologia. Agora nós vamos tratar de uma forma mais assim, um acabamento, um negócio mais, são coisas assim, imagina um polimento. São aquelas coisas que às vezes a gente nem se atenta, mas que estão ali atrapalhando, estão quebrando a comunhão da igreja, quebrando a comunhão da família, quebrando os relacionamentos. E são esses pecados que às vezes a gente nem se atenta. Por quê? Porque às vezes a gente já tem, o ser humano tem o que nós chamamos de justiça própria. Ele mesmo classifica. Por exemplo, um pecado é um pecado. É um pecado, irmão. Só que o ser humano classifica. Eu lembro quando nós trabalhávamos com casa de recuperação, lá dentro tem os viciados em álcool, em maconha, cocaína e o crack. Basicamente, muito pouco com LSD e drogas alucinógenas. A maioria, 99% é crack, maconha, principalmente crack, cocaína, maconha e álcool. Lá dentro da casa de recuperação, o alcoólatra, ele discrimina o cara da química. Ele ele tipo assim, ele fala, não, eu não uso droga. Porque olha a mentalidade, na cabeça dele o álcool não é droga. Só que o álcool é droga. Mas ele lá dentro, ele não quer se misturar com o cara da química. Então na cabeça dele, o cara que usa crack é um cara ruim. O problema do cara no crack é muito ruim. Ele não, eu só bebo. Então o ser humano é cheio de classificar. Por exemplo, fornicação, prostituição e adultério. 3 pecados de imoralidade. Vamos aumentar a lista. Pornografia, masturbação, fornicação, prostituição e adultério. São pecados de imoralidade, certo? Mas na cabeça do ser humano, ele acha que a pornografia não é tão grave quanto o adultério ou a prostituição. Olha aquela prostituta. Você entende ou não? Então a prostituição é um negócio terrível. Eu não sou prostituta. Mas para Deus não existe isso. Pecado é pecado, irmãos. E ele separa o homem de Deus, independente se você acha. Por exemplo, eu transei com meu namorado. Você acha que transar com o namorado é menos do que adulterar? Para Deus? Lembre-se que o que muda? Consequências. As consequências mudam, mas o pecado é o pecado. Então, olha só, uma pessoa que fofoca é pecado tanto quanto prostituição, quanto adultério, como fornicação, como prostituição, como masturbação. Só que as pessoas não pensam assim. Entende ou não? Então nós vamos tratar desse tipo de situação. Então, antes de nós entrarmos necessariamente na matéria, é necessário que você entenda que para Deus pecado é pecado. Lembre-se, as consequências é que mudam, mas o pecado
é o pecado que separa a gente de Deus, complica a nossa comunhão com Deus. Amém? Ficou claro isso? É importante a gente entender isso. Então, outro problema que você vai encontrar, e nós vamos tentar diluir isso nos estudos, é o problema da santificação e da santidade. Entendeu? As pessoas misturam santificação com santidade. Esse é um problema que tem que ser diluído também, para que você consiga compreender. Porque senão você vai achar assim, nossa, mas o fulano faz um monte de coisa errada. Então ele é um santo de Deus. Mas ele é um homem que precisa de santidade. Porque a santificação é de Deus. É Deus que declara você santo. A ação de santificar alguém é de Deus. Entenderam isso? Então, santificação, Deus. Santidade, o homem. Santidade ao Senhor. Significa você vai se santificar, tendo o caráter de Cristo. É um exercício do homem. Oração, jejum, palavra, vida no Espírito. E o Senhor vai... Agora, santificação é Deus, não é o homem. Isso é uma coisa que a gente precisa separar também, para você não ter problema. Já deu, pessoal, o horário, vamos ficar em pé e orar? Senhor, nós queremos agradecer pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de podermos aprender, de podermos crescer, que o Senhor abra o nosso entendimento, dá-nos revelação, compreensão, no nome poderoso, glorioso de Jesus. Abençoa a vida de quem está aqui, aqueles que estão assistindo ou vão assistir nas redes sociais. Nós consagramos a nossa vida e o nosso coração ao Senhor, para que possamos aprender cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Quem já estudou soteriologia vai entender mais sobre a aula de hoje. Por quê? Soteriologia é a doutrina da salvação. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa acha que só ele levantou a mãozinha, está salvo. Mas a coisa é mais complexa do que você pensa. Então presta atenção. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ponto. Todos pecaram? Todos? Tem algum que não pecou? O que você entende lendo Romanos 3,23? Todos é todos? Não, eu não sou. Não é. A Bíblia está dizendo que todos os homens pecaram. Romanos 6,23 diz o quê? Que o salário, a consequência do pecado é a morte. Significa separação, beleza? Então tá, o homem pecou e saiu da presença de Deus. O homem pecou e se separou de Deus, certo? Certo? Agora Jesus veio, João Batista principalmente, porque é o precursor de Cristo. Aí Jesus chega, e qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino de Deus. Qual é a mensagem do Evangelho? Você vai ficar rico, você vai casar, você vai conquistar, você vai. Bom, essa é a mensagem que é pregada hoje. Mas a mensagem do Evangelho, raiz, é: arrependei-vos, crede no... Qual é a mensagem do Evangelho? O homem está perdidamente perdido. Ele está completamente perdido. E ele está caminhando para o inferno. O Evangelho é uma boa notícia, que Cristo veio, pagou o preço da salvação, e aqueles que aceitarem a Cristo serão salvos. Essa é a mensagem do Evangelho. Amém, irmãos? Então o camarada aceitou Jesus. Primeira coisa que vai acontecer: crer. Porque o pecado do homem, segundo João 16:8, é o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Então o pecado é não crer em Deus. Amém? Então o primeiro passo da salvação é crer. Arrependei-vos e crede. Quer dizer, eu creio, eu não cria, agora eu creio. Há um momento que eu crio, eu me arrependo.
Eu tomo consciência do erro, do pecado, me constranjo, minha alma se quebranta, e aí então eu creio, eu me arrependo. Quando eu me arrependo, eu me converto. Há em mim uma nova disposição para buscar Deus. Então, eu creio, me arrependo, me converto. Quando isso acontece, quando você aceita o sacrifício, os pecados, os teus pecados são lançados sobre Jesus, e a justiça de Jesus vem sobre você. Então, eu creio, me arrependo, me converto. Deus me justifica. Deus me perdoa. Amém? O que é justificação? Deus perdoa você dos seus pecados, mesmo que o teu pecado seja vermelho como carmesim, vermelho como escarlata, lá em Isaías. Deus é poderoso, o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar de todos os teus pecados. Todo pecado que é arrependido, confessado e abandonado, Deus perdoa. Pode ser um pecado que o camarada acha, não, Deus não vai me perdoar. Jesus morreu pelos nossos todos. Qual é o pecado que Jesus não perdoa? O que não é arrependido, o que não é confessado e que não é abandonado. Se arrepender, se confessar e se abandonar, Deus perdoa. Qualquer pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito. Mas tirando a blasfêmia contra o Espírito Santo, qualquer pecado Deus perdoa. Se houver arrependimento, confissão e abandono, Deus perdoa. Se eu creio, me arrependo, me converto, Deus me justifica. Por isso que o quarto pilar da salvação é a justificação. Se eu sou justificado, sou perdoado dos meus pecados, eu vou nascer de novo, que é a regeneração. Nasci de novo. O velho homem morreu com Cristo na cruz, o novo homem nasceu com Cristo para uma nova vida. Se eu nasci de novo, o Senhor me adota. Eu sou adotado. O Espírito Santo vem em mim e clama dentro de mim, Abba Pai, e eu sou adotado como filho. Se eu fui adotado, eu sou santificado. E a santificação é Deus declarando você separado dele, propriedade exclusiva do Senhor. Não depende de você. A justificação é um ato de Deus, a regeneração é um ato de Deus, a adoção é um ato de Deus, a santificação é um ato de Deus, a glorificação é um ato de Deus. É Deus quem justifica, é Deus quem regenera, é Deus quem adota, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. Amém? Então onde que o homem entra? Crendo, arrependendo, convertendo. Essa é a única parte. O que o homem tem que fazer? Aceitar. Se o homem aceitar o Evangelho, ele crê. Se ele crê, ele se arrepende. Se ele se arrepende, ele se converte. Se ele se converte, Deus perdoa. Se ele perdoa, nasce de novo. Se ele nasce de novo, Deus adota. Se ele adota, se ele é filho de Deus, Deus sela, santificado, Espírito Santo. Você recebe o selo. Você já ouviu essa expressão? Você foi selado com o Espírito Santo. Santificação, propriedade exclusiva de Deus. Mas Romanos 7 vai dizer assim: o bem que eu quero fazer, eu não, e o mal que eu não quero fazer, esse às vezes eu, mas o cara é santo. Sim ou não? Sim ou não? É. Por quê? Porque ele não é de Deus agora? Ele não aceitou a Deus? Ele não aceitou a salvação? Então ele não creu, ele não se arrependeu, ele não se converteu, ele não foi perdoado, ele não nasceu de novo, ele não foi adotado, Deus não selou ele não está santificado. Pastor, mas o cara aceitou Jesus, creu, se arrependeu dos pecados pessoais, aí ele converte, muda de vida, muda de caminho, para de fazer o erro. Aí Deus perdoa, justifica, remissão, Deus perdoa, perdoado foi. Por quê? Porque creu. O homem peca quando não crê e ele é salvo quando ele crê. Ele pecou quando não creu na palavra de Deus e ele é salvo quando ele crê na palavra de Deus. Deus justificou, se justificou, regenerou, nasceu de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa-vos nascer de novo da água e do Espírito. Está lá em João 3. Aí
ele nasceu de novo. Bom, se ele nasceu de novo, Deus adota, mas Deus adota o novo nascido. Ficou claro? O velho homem Deus não adota, tá? Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Não, Deus, nós somos filhos de Deus. Somos não, filho. João capítulo 1, verso 11 e 12 diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber, os que creem no seu nome. Quem é que é adotado por Deus? Aquele que aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E ele estava perdido no pecado, na lama do pecado, mas ele creu e ele aceitou Jesus como Salvador e como Senhor. Bom, se ele aceitou Jesus, ele creu. Se ele creu, ele se arrependeu. Se ele se arrependeu, ele converteu. Se ele converteu, ele foi justificado, perdoado. Se ele foi justificado, nasceu de novo. Se ele nasceu de novo, foi adotado. Mas quem é que é adotado? O que nasce de novo. Quem nasceu de novo, selo, santificado. E aí glorificação só lá na glória, tá? Quando Jesus voltar, você vai receber o corpo glorificado. Ponto. Agora, onde que está o problema? Santificação e santidade. O ato de Deus e o processo. O ato de Deus e o processo. Todo mundo aceitou Jesus, mas por que tem gente que é mais santo do que o outro? Por que tem gente que se santifica mais? Porque a santidade é um processo, e aí vai entrar a sua vida de oração, que nós estudamos nas aulas passadas, doutrinas espirituais, a sua vida de meditação, não é leitura bíblica não, é meditação, a sua vida de meditação, a sua vida de oração, a sua vida de jejum, a sua vida de vigilância, o quanto você se envolve com coisas de Deus, o quanto você ama Deus, o quanto você deseja a palavra de Deus, o quanto você estuda a palavra de Deus. Aí você vai entrar no santidade ao processo. 2 camaradas aceitaram Jesus no mesmo dia. Só que um lê mais a Bíblia, ora mais, jejua mais, busca mais, vem mais aos cultos, se dedica mais, vigia mais, ama Deus mais, deseja as coisas de Deus mais, gosta das coisas espirituais mais. Quem que vai ser mais santo? Depois de 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos? O que buscou? Porque o Espírito Santo é quem é o agente dessa transformação. Aí olha só, Romanos 7 está dizendo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Aí vai entrar o segundo aspecto muito importante: pecado original, pecado pessoal. Qual que é a diferença? Pecado pessoal é o que você comete usando a sua consciência. Por isso que as crianças que morrem na idade da pureza, o sangue de Jesus é aplicado e ela é salva. Entendeu? Por quê? Enquanto a criança estiver num estado de inocência, ela é salva. Morreu na inocência, o sangue é aplicado e ela é salva, porque ela não cometeu pecado consciente. A única coisa que ela tem é o pecado a consequência do pecado original. Mas quem conseguiu viver e passou da inocência e começou a usar a consciência, esse tem pecados pessoais. Quando você fala de crer, arrepender, confessar, todo esse processo, nós estamos falando dos pecados pessoais. Os pecados que você cometeu usando a sua. Mas Romanos 7 está dizendo que há uma guerra dentro da gente. A natureza caída e corrompida está lutando contra o Espírito de Deus. Gálatas 5, do 16 em diante, principalmente no verso 19, está dizendo: andai em espírito, não satisfareis os desejos da carne, porque a carne e o espírito lutam contra si. A carne quer o mundo, prazeres, egoísmo e um monte de coisa. O espírito quer Deus. Aí, pastor, então como é que funciona? A questão é que quando você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados pessoais. Mas mesmo aceitando a Cristo, há dentro de você a natureza caída. Isso tem que ser entendido, senão você não vai entender bolhufas daqui para frente. Pastor, eu sou um homem de Deus, mas eu vivo tropeçando, caindo. Por quê? Porque a pessoa não entendeu. Aceitei a Jesus, então agora eu sou um homem santo.
Então agora a tua carne, a tua natureza humana está lutando contra o Espírito. O Espírito que é Deus, o Espírito que é estudo, o Espírito que é oração, o Espírito que é meditação, o Espírito que é a igreja, o Espírito que é as coisas de Deus. Mas a carne quer os frutos da carne: prostituição, adultério, mentira, blasfêmia, difamação, contenda, discussão e toda aquela lista que está lá. Mas é um homem de Deus, pastor, uma mulher de Deus. Então esse é o problema. Santos comuns aceitaram a Cristo, viveram os pilares, mas aonde que a maioria, 90% dos crentes tropeçam? Na falta de conhecimento da palavra, de entender que, pastor, mas eu sou de Deus, eu tenho convicção, eu tive experiências com Deus, eu fui batizado, eu bebi do leite espiritual, eu tive experiência com Deus, mas eu não consigo ficar em pé. Eu caio e levanto, caio e levanto, caio e levanto, caio e levanto, caio e levanto. Por quê? Porque você é um homem, uma mulher santa, santo, separado, mas você ainda está na terra, e a tua carne, a tua natureza é corrompida. Aí você precisa entender, nós precisamos de 2 batismos. O batismo na água, que é o batismo de arrependimento. Quando você é imerso na água, significa o quê? Que você está declarando publicamente que você está aceitando a Cristo, morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Você morre para o mundo e nasce para Cristo, amém? Mas a Bíblia fala que você precisa do batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu em Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos? Jesus falou antes de morrer, ressuscitar e ir assunto aos céus: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... Então preste atenção. Você foi selado, santificado, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem dons, tem o Espírito Santo, tem unção, tem poder, você tem um monte de coisa, mas tem um negócio que muita gente não entende. A natureza continua corrompida e continua caída, e a tua natureza vai lutar contra o quê? O Espírito. Então, qual é a única possibilidade que você tem de vencer a sua natureza caída? E é isso que a maioria da crentaiada nunca entende. A galera do pentecostal treme, baba, voa, chura, bata lá, aquele bando de lata vazia que é uma barulheira, mas não tem nada dentro. Sabe por quê que não tem? Eu garanto para você, porque quem está cheio do Espírito Santo vive uma vida santa, separada, em santidade. Meu irmão, dom, unção, mover, você pode ter experiência, mas se for só emocional, se for externo, o camarada não vai mudar nada. Por isso que a característica de um avivamento genuíno é mudança de vida. Arrependimento, mudança de caráter. Meu irmão, está tendo um mover. Mover é quando o cara muda de vida. Quando há mudança de vida, aí é um avivamento. Tremer, babar, voar, orar em línguas, ter visão, ver anjos, você não quer dizer nada. São dons e vocação são irrevogáveis e sem arrependimento. O cara pode estar vivendo em pecado e o dom se manifesta. O cara pode estar vivendo todo errado e ele vai ter experiências. Aí ele vive no pecado, mas tem experiências. Aí o que ele acha? Deus me aceita, me entende. Presta atenção, isso é importante você entender. Pecado original, pecado pessoal. Eu me arrependo de qual pecado? Original ou pessoal? Pessoal. Você se arrepende de quem? Do teu pecado. Mas e o pecado de Adão, que você herdou as consequências? Que está dentro da tua carne aí, ó, brigando com o teu espírito. O teu espírito que é Deus, a tua carne que é o mundo. O teu espírito que é Deus, a tua carne que é o pecado. O teu espírito que é Deus, mas a tua carne quer viver no lixo, na lama. É igual um porco que você tira, dá banho nele, quando você vira as costas ele volta para a lama. A carne, a natureza humana é assim. Meu irmão, você pode ser um grande homem de Deus, é um vacilo, e a hora que você acorda você está na lama.
É um vacilo você estar lá no smartphone vendo pornografia. É um vacilo você estar fazendo coisa errada. Um vacilo, uma bobeira. Você já está falando que não deve, fazendo que não deve. Um vacilo, você já enfiou a mão na cara de alguém. Um vacilo, você já... É um vacilo. Não precisa muita coisa não. Mas as pessoas não entendem. Mas eu aceitei Jesus, eu aceitei, eu me arrependi, eu criei, eu me arrependi, eu converti, eu fui justificado, eu fui regenerado, nasci de novo, eu fui adotado por Deus, eu sei que eu fui, eu sei que eu recebi o Espírito Santo, eu sei. Meu irmão, a tua carne luta contra o... Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em... Por quê? O Espírito está pronto, mas a tua carne é... Qual é a dificuldade que as pessoas têm de entender isso? E é falta de entendimento dessa doutrina que gera um monte de aberração. Santificação. Quem santifica? Deus. Santidade. Quem é que se santifica? O homem. Vigiando, orando. Não tudo é Deus que faz. Ô neném, fica fácil. Quem quiser vir após mim, negue-se a si. Negue-se a si. Negue-se a si. Quem que tem que se negar? É o Espírito Santo ou você? Tome a sua cruz e... Mas o cara hoje não quer cruz, ele não quer negar. Pastor, mas eu tenho vontades. Meu filho, você está vivo. Qual é a dificuldade que você tem de entender? Mas eu tenho vontades. Meu filho, você está vivo. Então como que eu faço, pastor, para vencer as minhas vontades? Mata a tua carne. Como? Jejum e... Jesus diz, há castas de demônio que só saem com jejum e... Aí você tem que ver, meu filho, quanto você vai jejuar, quanto você vai orar, o quanto você vai ter que buscar, até você vencer a tua carne. Por quê? Quando eu estou fraco, então sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na onde? Na minha... Pastor, eu sou fraco, então ora e jejua, e vigia. Busca o poder do Espírito Santo, busca o batismo com o Espírito Santo. Eu não conheço um homem ou uma mulher que está mergulhado na presença de Deus que vive em pecado. Não conheço. Não existe essa possibilidade de um homem estar mergulhado no Espírito Santo e pecar. Não tem, irmão. Eu não estou falando do emocionalismo, não. Eu estou falando da vida real, na presença do Espírito Santo. E aqui que está o B.O. Eu oro em línguas. Dom. Tenho visões. Dom. Profetizo. Dom. O dom se manifesta com pecado e sem pecado. Eu já vi pastor, profeta, evangelista, profetizando, tendo visão em pecado. Aí você fala, Deus está usando o cara em pecado. Deus não usa ninguém, irmão. Deus dá dons aos homens. É os homens que usam os dons, não é Deus que usa o homem. Essa é a confusão. Deus está usando fulano, olha como é que Deus usa ele. Irmão, Deus não está usando ninguém. Deus te dá um dom e você usa o dom. E você um dia vai prestar conta a Deus dos teus dons. Então, nós vamos estudar hoje sobre santos comuns. Você é um santo, um homem de Deus. Você é uma mulher santa, uma santa mulher. Pastor, mas olha o tanto de escândalo que acontece, o tanto de coisa que acontece. Exatamente. O processo inteiro da santificação, da salvação acontece. A única coisa que está esperando é a glorificação. Um corpo glorificado, porque a semente corruptível não herdará incorrupção. A semente incorrupta não herdará a salvação. Então presta atenção. As pessoas não entendem isso. Pastor, então como é que eu faço? Mergulhou na água, batismo do arrependimento.
confesso todos os meus pecados, chamo Ele pelo nome, jogo na cruz. Justiça, regeneração, adoção, santificação vem sobre mim. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser inteiramente santificados, ou perfeição cristã, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Ou Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. E o perfeito aqui é isso. O perfeito é uma pessoa madura, constante, que não oscila, que não muda, que não fica, se erra, conserta, levanta e continua assim. O cara entende o que está acontecendo. Ele não é uma criança besta que não sabe o que está acontecendo. Ele sabe o porquê do porquê. Se cai, levanta, confessa, muda, transforma. Davi pecou? Pecou. Várias vezes, mas não o mesmo pecado. Quando Deus corrigia ele aprendia a lição, bola para frente. Então é importante você entender essa questão. A igreja de Corinto era uma igreja cheia de dons, tinha todos os dons espirituais, mas era uma igreja que era um lixo. Os piores pecados que tem na Bíblia da igreja é da igreja de Corinto: incesto, briga, calúnia, inveja, competição, quem é o maior. Não, a igreja de Corinto é a que mais tem dons e é a mais bagunçada. Então nós precisamos compreender isso. E essa doutrina não entendida gera um crente muito confuso. Eu sou um homem de Deus, mas eu vivo caindo, porque sou imaturo. Eu sou uma mulher de Deus, mas eu vivo tropeçando, porque você é imatura. Aí que está a imaturidade, não é a questão de ser santo. Santo você é porque Deus te separou. Mas agora, ser maduro, varoa, varão. Quando a Bíblia usa a expressão varão e varoa na Bíblia, é alguém maduro na fé, que não oscila, que é firme. E é sobre isso que nós vamos estudar. Pega a sua folha aí. A igreja de Corinto era um exemplo típico de grande balbúrdia moral e teológica. Os crentes eram orgulhosos, rebeldes, toleravam a indecência, processavam uns aos outros nos tribunais pagãos, vangloriavam-se da liberdade em Cristo. Nós somos livres, e o pau quebrava. É mais ou menos o que acontece hoje, a hipergraça. Nós somos livres, nós não temos mais a lei. E aí a pessoa confunde liberdade com libertinagem. Exageravam na ceia do Senhor, estavam equivocados quanto aos dons espirituais. Eu tenho os dons, Deus é comigo. Você quer ver uma desgrama dentro da igreja? É o cara que tem dom. É o crente mais difícil de você pastorear, é o lazarento que tem dom. Porque ele tem dom, ele acha que ele é melhor. Meu irmão, todo cara que tem dom, ele acha que os outros são menores. Todos. Profetizou, tem revelação, tem dom de cura, tem dom de sinais, prodígios, maravilha. Ele é um rebelde por natureza, se o Espírito Santo de fato não o tratar. Porque toda pessoa que tem dom não se submete a outro homem. Principalmente se aquele homem ou aquela mulher não tiver mais dom do que ele. A moeda desse povo é o dom. Entenderam ou não? Então eles eram confusos sobre o dom. Por quê? Eu tenho visão, meu irmão. O cara, olha o que Jesus diz: Senhor, em teu nome falamos em línguas, expulsamos demônios, profetizamos, curamos. Jesus disse o quê? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos... Pastor, mas como é que um homem que ora, profetiza, cura, faz sinais, prodígios, maravilha, não conhece a Deus? Irmão, o dom e a vocação é irrevogável e sem arrependimento. Se Deus te der um dom, Ele não tira o dom. Você vai usar o dom na lama. Vocês entenderam isso? A igreja de Corinto tinha essa confusão sobre a ressurreição dos salvos, havia discussão sobre a ressurreição. Contudo, ao escrever-lhes, Paulo chama essa turma de santos. 2 Coríntios 1:1, Paulo fala o quê? Aos santos, aos chamados para serem santos. 1 Coríntios 1:1,
2 Coríntios 1, 1 Coríntios 1, 2, a Bíblia está dizendo aí, Paulo está falando com os coríntios, chamando eles de santos. Aí você fala assim, mas uma igreja bagunçada igual essa, tem santo lá? Olha a confusão. O cara está lá na igreja lá, ele bagunçou, agora está lá na igreja, ele agora acha que é santo. Não, ele é santo mesmo. Então porque eu sou santo, então eu não tenho falhas. Eu sou santo, então eu sou impecável. Entendeu a confusão? Irmão, santo quer dizer separado, amém? Deus separou. Isso é santo, separado. Agora, santidade é uma outra situação. Muita gente chega na santificação, mas pouca gente passa para a santidade. Uma vida buscando o Espírito e a mudança do caráter. Devido ao uso corrente, é normal o significado das palavras mudar com o tempo. Hoje, não chamaríamos aquele atrapalhados de Coríntios de santos. Talvez pudéssemos chamar de mundanos, carnais ou imaturos, porém nunca de santos. Parece que no decorrer da história da igreja, quase todos os apóstolos originais, incluindo Paulo, receberam o título de santo. Santo homem de Deus. Quando Elias passou, a mulher sunamita falou, eis aí um santo homem de Deus. Então, parece que no decorrer da história, quase todos os apóstolos originais, incluindo Paulo, receberam o título de santo. Igrejas católicas, principalmente, levam seus nomes. Igrejas São Judas, São João Batista, até Matias, escolhido para o lugar de Judas, tem igreja em sua honra. E é claro que acima de todas se destaca a Basílica de São Pedro no Vaticano, porque se usou, aí, olha aqui, o uso da palavra santo fora do contexto original. Então, por que a gente não aceita o termo santo no Brasil e nos países católicos, cristãos, ou que tem raiz católica? Porque dentro da cultura católica, santo é um cara diferenciadíssimo. Ele é um cara fora da curva. Então, o santo na cultura brasileira é aquele cara da auréola. Sabe aquele bonzinho com a carinha, com a aureolinha na cabeça? Santo para a gente é isso. Por isso que quando a gente fala de santo na Bíblia, o camarada espana. Como assim santo? É santo, irmão. Separado. Entenderam isso ou não? Se não entendeu, não adianta continuar, porque você vai voar na maionese. Entenderam ou não? Santo para a igreja católica, um camarada semideus. Santo na Bíblia, separado. Santificação, um ato de Deus. Santidade, o processo que o homem vive para ter o caráter de Cristo. Ele vai buscando a Deus para que o Espírito de Deus molde o caráter dele até que ele atinja a estatura de varão perfeito, como foi Cristo Jesus. Esse é um processo. Bom, hoje, fora da igreja católica romana, o termo santo é raramente usado. A igreja evangélica não usa muito. E quando usa, às vezes é brincando. Ô santo! O santo hoje na igreja evangélica virou quase como um chavão, um apelido, uma brincadeira. Ô santo! Já não tem mais a conotação do que a palavra realmente significa. Às vezes a pessoa usa a palavra e não sabe por quê. Ô santo, me ajuda aí, minha santa. Mas nem sabe o que é. Alguns até sabem, outros, a maioria não sabe. Em geral, nos casos em que ainda é usado, descreve uma pessoa quase sempre idosa, de caráter particularmente virtuoso. Um neto talvez diga, se existe alguém santo neste mundo, é minha avó, é meu avô, é meu pai, é minha mãe. Então, a gente tem uma ideia que santo é alguém assim, sabe assim? Aquela pessoa assim que sem nenhum defeitinho. Então, ao ouvir a frase, imediatamente imaginamos uma senhora gentil, carinhosa, que lê a Bíblia e ora diariamente, e é conhecida por ajudar o próximo. Então, como é que o apóstolo Paulo pode chamar os desnorteados crentes de Coríntios de santos? Na verdade,
essa parece ser a forma de tratamento favorita de Paulo. Ele a usa em várias de suas cartas e vive chamando os cristãos de santos. Aí tem Romanos 1,7, 16,15, 1 Coríntios 1,2, 2 Coríntios 1,1, Efésios 1,1, Filipenses 1,1, Filipenses 4, 21 e 22, Colossenses 1 e 2, são várias passagens que Paulo chama sempre em suas cartas os cristãos de santos. Como é que Paulo pode se referir aos cristãos comuns e até mesmo os desordeiros de Coríntios como santos? A resposta encontra-se no significado da palavra, do modo como é usado na Bíblia. O termo grego que traduz santo é ágios, e se refere não ao caráter da pessoa, mas ao estado. O santo não está se falando do caráter, a santidade está falando do caráter, mas o ser santo aqui está falando do estado, de um homem que é filho, foi separado, aceitou Jesus, viveu o processo da salvação. Então nesse processo ele foi separado, então ele está no estado de santo. O significado literal é separado para Deus. Nesse sentido, cada cristão, até mesmo o mais simples e maturo, é santo. Ele foi separado para Deus? Foi. Se ele foi separado para Deus, ele é santo. Na realidade, em 1 Coríntios, Paulo se dirige aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Talvez nos surpreendamos com o uso que Paulo faz aqui dentro do termo santificados, que geralmente associamos com o viver santo. Aí vem a confusão. Santo, sede santo, porque eu sou santo. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E aí às vezes a gente confunde santificação com santidade. E às vezes a ideia de santificação está tratando da santidade. E a ideia da santificação está tratando do fato de ser separado para Deus. E aí é que gera confusão. Todavia as palavras santificado e santo têm a mesma raiz no grego. O santo simplesmente é alguém santificado. Que significa o que, pastor? Separado para Deus. Pastor, mas o cara está torto, caindo, levantando, todo lambricado, tudo arregaçado. Está separado? Aceitou Jesus? Foi selado? Pertence a Cristo? Sim ou não? Sim. Então ele é santo? É. Então vamos continuar. Embora sou estranho, poderíamos reescrever a saudação de Paulo literalmente como: aos separados em Cristo Jesus, chamados para serem separados. Deus chamou para ser separado? Chamou ou não? Igreja, eclesia, o ajuntamento daqueles que foram tirados para fora, tirados do mundo. A igreja é ajuntamento daqueles que foram tirados do mundo e que se reúnem para buscar e adorar a Deus. Essa é a ideia da igreja. Entenderam isso? Então preste atenção. Todos os cristãos que aceitaram a Cristo de fato de direito foram separados. Se eles foram separados, eles são santos. Pastor, mas o cara está vivendo tudo torto. Aí vem a questão da santidade. O fato de Deus separar alguém é o estado de santo. O fato de você buscar a Deus e praticar aquilo que Deus quer é a prática diária da vida com Deus, que vai mudar o seu caráter ao caráter de Cristo. Então vamos lá. Se é separado para quê? Ou seria melhor perguntar, separados para quem? A resposta é, para Deus. Separados para Deus. Então o santo é separado para Deus. Todo cristão verdadeiro foi separado ou reservado por Deus para Deus. Em outra carta, Paulo descreve nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que se entregou por nós para nos redimir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, dedicado a boas obras. Tito 2,14. E em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo afirma que não somos de nós mesmos, pois fomos comprados por preço. Juntos, esses dois versículos nos ajudam a entender o significado bíblico de santo. Santo é alguém que Cristo comprou com o seu sangue na cruz e separou para si mesmo com sua propriedade. Pastor, mas o cara não está vivendo dentro desta verdade. Aí que está o B.O. O cara foi comprado, selado,
separado. Mas no decorrer da caminhada, ele não está vivendo a altura daquilo que ele é. A falta de compreensão dessa doutrina faz um monte de gente viver de uma forma muito imatura. E quando eu falo imatura, é alguém que fica oscilando. Amo Jesus, não amo Jesus, amo Jesus, não amo Jesus, amo Jesus, não amo Jesus. É mega super crente no mês de janeiro, fevereiro e março. Abril, maio, junho ele cai. Aí depois ele volta, reconcilia em julho. Aí ele fica julho, agosto, setembro, mega. Quando chega novembro ele vai desviando, dezembro tem Natal e Ano Novo, ele desvia de novo, só volta em março. O camarada dá 2 passos para frente, 3 para trás, 2 passos para frente, 3 para trás, 2 passos para frente, 3 para trás. Aí ele vem na igreja, ele chora, ele reconcilia, ele grita, ele chora. Aí ele tem experiência, ele é renovado com o Espírito Santo. Você fala, nossa, agora vai. Não, daqui 3 meses o desgramado cai de novo. É 3 passos para frente, 5 passos para trás, 4 passos para frente, 10 para trás. Entenderam ou não? Mas é santo, pastor? Esse lazarento aí é santo? É santo. Separado para... Entenderam ou não? Santo comum, separado para... Deus. Bom, então vamos continuar. Você está entendendo? Então, o que significa ser separado ou reservado? Cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus a fim de ser transformado à imagem de Jesus. Então, quando eu aceito Jesus, eu estou pronto. Filipenses diz: aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Sabe qual é a obra de Deus, irmão? É transformar o teu caráter ao caráter de Cristo. Bota isso dentro do teu coração. A obra de Deus é transformar o homem que foi separado para ter a imagem de Cristo. Em outras palavras, é como se Deus tivesse um molde, e o molde é Jesus, e Ele quer que você se encaixe neste molde. Então, Deus separou você para ser como a imagem de Cristo. Ficou claro ou não? Ficou mesmo? Então, pastor, o cara pode atrapalhar isso aí? O que vocês acham? A única pessoa que pode atrapalhar a obra de Deus na sua vida é você mesmo. O diabo não vai atrapalhar, ninguém vai atrapalhar homem, mulher, ninguém, irmão. O único ser que tem poder de atrapalhar a obra de Deus na sua vida é você mesmo, porque você tem livre. Bom, o objetivo da separação é que ele tenha uma vida transformada, uma condição inteiramente nova de viver gerada pelo Espírito de Deus. Paulo descreve isso como sair das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Atos 26, 18 está falando isso. É como ter sido liberto do domínio das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amado Filho. Colossenses 1,3. Pastor, eu fui transportado para o reino, eu fui liberto. Presta atenção. Eu aceitei Jesus, foi lavado, perdoado, lavado, justificado, regenerado, nasci de novo. Então agora eu tenho o dom da impecabilidade, eu não peco mais. Sim ou não? Não, irmão. Eu estou no terra, tenho a minha natureza ainda corrompida? Sim ou não? Sim. Sou de Jesus? Sim. Mas a minha natureza está inclinada para o mal. E aí muita gente não entende. Pastor, então qual que é a diferença entre o pecador e o pecadeiro? Que é outra coisa que eu ensino e muita gente não entende. Pecador é quem vive na prática. Ele vive no pecado, ele é pecador, vive na prática do pecado. Pecadeiro é alguém que foi lavado, remido, santificado por Deus e que pode pecar. O pecadeiro, ele pode pecar, mas ele não é dominado pelo pecado. O pecador não, ele é dominado pelo pecado, de tal forma que ele não consegue se libertar daquilo.
pecadeiro, tropeçou, caiu, não vigiou, vacilou, bobeou. O que eu fiz? Já levanta, já toma na cara, já levanta, cai de pé, toma banho, fala misericórdia, clama a Jesus, cheio do Espírito Santo, conserta a vida, vai arcar com as consequências, mas vai continuar. Entenderam a diferença? Entenderam? Nossos comportamentos não nos tornam santos. Olha o cara, as atitudes dele, como ele é santo. Não é o teu comportamento que te torna santo, não. Somos feitos santos unicamente pela ação sobrenatural, imediata do Espírito Santo. Quem é que sela você? Quem é que santifica você? É o Espírito Santo. Quando você é justificado, regenerado e adotado. Você é santificado quando você se arrepende, quando você crê, quando você se converte, quando você é justificado, quando você é regenerado, quando você nasce de novo. Entendeu? Deus te adota como filho, aí Ele te santifica, separa. Tá bom? Quem é que faz isso, pastor? É o Espírito Santo. Então a santificação é um ato de Deus, não é um ato do homem. É o Espírito Santo que realiza essa mudança profunda lá no íntimo, para que de fato nos tornemos novas criaturas em Cristo. A mudança tem que ser da onde? De fora para dentro ou de dentro para fora? Então, quem é nascido de novo não precisa de ninguém falando, não faça isso, não faça aquilo, porque o Espírito de Deus vai falar com a pessoa. Até se ela estiver fazendo coisa errada, o Espírito Santo fala. Se tiver o Espírito, a campainha toca. Essa mudança de estado é descrita profeticamente em Ezequiel 36, 26. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, coração morto, indiferente, e vos darei um coração de carne, coração vivo, receptivo. E seria bom que a história terminasse aqui, porque os dois últimos parágrafos talvez sugeram que santo é alguém que não peca mais. Mas nós sabemos que não é isso. Quem dera, todo mundo sabe que não é bem assim. O cara aceitou Jesus, ama Jesus, foi lavado e remido no sangue de Jesus, foi batizado na água, foi batizado com o Espírito Santo, mas se ele não vigiar, cai. Pelo contrário, se formos bastante honestos, confessaremos mais do que gostaríamos em pensamentos, palavras e ações. Até mesmo nossas melhores atitudes, muitas vezes, são manchadas por motivos impuros, misturados, e por uma vivência imperfeita. Aqui nós vamos só fazer uma ressalva. Muita gente confunde tentação com pecado, irmão. Irmão, tentação não é pecado. Ser tentado é uma coisa, pecado é outra coisa. Tem gente que, o camarada pecou, não pensa. Irmão, presta atenção. Ser tentado é uma coisa. O desejo consumado gera o pecado. O desejo não consumado, quer dizer, você bateu lá na tua mente o escudo da fé, a palavra, rejeitou, não quero, não aceito, não quero viver isso. O desejo que não é consumado não é pecado. A tentação é o diabo tentando levar você ao pecado, mas entre tentação e a consumação do desejo é uma distância, e entre a consumação do pecado é outra distância. O desejo consumado gera o pecado, e o pecado consumado gera a morte, irmão. Só que tem gente que acha que a tentação é já pequei. Não, tentação você vai ter. Agora, entre ser tentado e consumar o desejo é uma distância. Você tem como evitar que o passarinho voe sobre a sua cabeça? Tem ou não? Mas você pode evitar que ele faça ninho? Você pode evitar que ele bote ovo? Você pode evitar que ele choque os ovos? Não, existe uma distância gigante entre ser tentado. Ser tentado, você vai ser tentado. Mas entre tentação
desejo consumado, pecado consumado, que gerou a morte, tem uma distância. Agora, se você ficar alimentando os seus pensamentos e os seus desejos, aí você peca. Entenderam ou não? Meu irmão, o pensamento chegou, você fala, filho, vaza, que eu não... Ah, mas e eu estou sentindo, quem vive de sentir urubu. Homens de Deus e mulheres de Deus vivem pela fé. É sim, sim, não? Se o teu olho te faz pecar, o que você faz? Se o teu mão direita ou esquerda faz pecar, o que você faz? Agora tem um bando de crente que não entende, que tem que ser radical com o pecado. Não, eu não vou cair. Vai cair. Não, é só um cigarro. Quem fuma um cigarro, daqui a pouco está no crack. Quem toma uma cerveja, daqui a pouco está lá no... Quem se envolve na pornografia, daqui a pouco está lá na prostituição. Quem se envolve na pornografia, daqui a pouco está lá na masturbação, na fornicação, no adultério. Daqui a pouco está na pedofilia, está na zoofilia, necrofilia. E aí o fim disso nem tem onde falar, de tanto lixo que tem. O homem é tão lixo que ele é capaz de coisa que só Deus não duvida. E quem de nós se atreveria a dizer, amo o próximo como a mim mesmo? A igreja tumultuada de Corinto é a maior evidência de que nós, os santos, pecamos demais em nossas atitudes e ações. Pastor, mas nós não somos separados? Somos. É igual na igreja aqui. Eu conheço crente velho, caindo nos dentes, o camarada tem 20, 30 anos de igreja e não melhora. Mas ele não está aqui para melhorar, ele não está aqui para ser aperfeiçoado. A Bíblia não diz em Efésios 4 que Deus separou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para trabalhar, para edificar, para crescimento, para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Mas o lazarento não melhora, ele não trabalha, ele não cresce, ele não muda, mas ele está aqui na igreja e ele levanta a mão e ele diz que é crente. Entenderam a dificuldade? Se todo mundo que aceitou Jesus entendesse o que é ser servo de Deus, a igreja estava feita. O problema é que o camarada aceita Jesus e ele não entende o que é igreja, ele não entende o que é salvação, ele não entende nada. Aí ele vive dentro da igreja igual um porco no chiqueiro. Você dá banho nele, ele vai lá e vai dar lama. Você dá banho no porquinho, ele vai na lama. Você dá banho no porquinho, ele vai na... Quem já criou porco aqui sabe o que eu estou falando. Você dá banho no bichinho, escova o dedo dele, na hora que você vê ele está na lama. O cara está dentro da igreja, aceitou Jesus, virou, o pastor viajou com uma semana em Cuiabá. O lazarento já fez... Porque isso é verdade. Qual o motivo da desconexão entre o que Deus aparentemente prometeu e o que experimentamos em nosso viver diário? Isso é importante. Deus prometeu, separou, deu o Espírito Santo, Jesus, a palavra. Rapaz, nós temos tudo para viver a vontade de Deus, mas nós não vivemos. Eu sempre digo, Deus é muito bom, mas o homem não presta. É uma raça que só Deus para amar, é uma raça tribulada igual o ser humano. Nós temos tudo para viver dentro de um nível que Deus quer. Jesus veio como homem e mostrou para nós o quê? Que o que Deus pediu não era impossível. A prova disso é que ele viveu como homem, andou como homem, fez tudo como homem e não pecou. Sabe por que Jesus viveu como homem e não pecou? Para mostrar para nós que é possível. Como é que Jesus fez? Mas ele é Deus, ele não podia usar o poder de Deus. Então quando ele saiu das águas, ele foi batizado com o Espírito Santo, andou cheio do Espírito Santo a vida inteira. Por que Jesus vivia em jejum e oração? Se ele tivesse feito a obra como Deus, não havia necessidade de oração e jejum. Ele orava e jejuava, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, orava e jejuava, porque ele tinha que fazer a obra igual a gente. Por isso que ele cumpriu a justiça, se batizou nas águas sem pecado, batizou com o Espírito Santo, para que ele viveu literalmente a nossa vida, aquilo que nós temos que viver, e mostrou para a gente que o que Deus pediu não era impossível. Encontramos a resposta em versículo de Gálatas 5,17, porque a carne luta contra e o Espírito contra Pastor, então, qual que é a dificuldade da gente viver aquilo que Deus quer? A gente não morre.
é cheio de vontades. E a minha vontade, pastor? E os meus sonhos, pastor? E os meus desejos, pastor? O homem não quer morrer, filho. O negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não funciona. Eu aceito a Jesus, mas se ele quiser, ele tem que tirar de mim tudo que ele não quer. É assim. Não é negue-se a si mesmo, é assim, ó, o Senhor que se vire para... O Senhor já morreu, o Senhor já criou, nós caímos, o Senhor deu salvação. Se o Senhor quiser completar a obra aí, o Senhor que se vire. Não é você que tem que negar, não é você que tem que renunciar. Você não quer renunciar à tua carne, nem aos teus prazeres, nem o teu egoísmo, nem as tuas imoralidades, nem as tuas impurezas. Ai, por que Deus não tira meu livre-arbítrio? Meu irmão, que tirar seu livre-arbítrio? Você tem que amar Deus acima da tua carne, acima dos teus prazeres, acima daquilo que você acha que é bom. Ele se opõe uma ou outra, a carne e o espírito, está brigando o tempo todo, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A guerra entre a carne e o espírito, descrita em Gálatas, acontece diariamente no íntimo de cada cristão. Todo dia, irmão. Você acorda de manhã cedo, aceita Jesus. Aceitei Jesus há 27 anos atrás. Eu não. Aceito Jesus todo dia. E vivo com Jesus um dia. Eu tenho 27 anos de crente. Esquece isso, é coisa de doido. A Bíblia diz que não tem passado nem futuro, é hoje. Você tem que servir a Deus hoje. Ficar na presença de Deus hoje. É um dia de cada vez. Só hoje. Basta cada dia o seu próprio. E por esse motivo que Pedro, por exemplo, nos incentiva a abstenção dos desejos carnais que combatem contra a alma. Pastor, como é que eu posso viver uma vida de santidade? Matando a tua carne. Mas eu sinto, pastor. Meu irmão, você sente mesmo, você está vivo. Mas e o que eu faço com os meus desejos? Leva para a cruz. Crucifica ele lá. Mas ninguém quer a cruz, irmão. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. É pouca gente que entende. Pastor, eu tenho muitos desejos. É para levar na cruz. Pega os teus desejos e leva lá na cruz. E prega lá na cruz, aonde Cristo morreu por eles. Todos os teus desejos foram comprados por Jesus na cruz. A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Eu vou ensinar uma coisa que eu vivo. Toda vez que eu tenho desejos que não são de acordo com a vontade de Deus, eu tenho a oportunidade de oferecer os meus desejos a Cristo. Oferta não é só dinheiro não, irmão. Você pode oferecer a Deus os teus desejos. Então, apesar de 2 Coríntios 5, 17, Ezequiel 36, 26 falarem sobre a mudança definitiva que sempre ocorre no íntimo de cada novo convertido, o resultado visível dessa mudança não é instantâneo, é absoluto, é progressivo e contínuo nesta vida. Santidade ao Senhor é um processo. Entenderam ou não? Santificação é um ato divino, separado para Deus, separado para ser como Cristo, separado para ser como Jesus. Amém? Mas e a santidade? Quando eu era menino, se meu pai comprasse uma bota para ele tinha que comprar a mesma bota para mim, não é, pai? Ele comprava um chapéu para ele tinha que comprar o chapéu igual para mim. Do jeito que meu pai andava, eu queria andar. Eu queria ser igual meu pai. E a gente tem que entender que com Cristo não é diferente. Eu quero ser igual a Jesus, entenderam? Eu quero ser como Jesus. Santidade ao Senhor. Eu vou ler a Bíblia. Como que Jesus fazia? Jesus fazia assim e assim. Eu uma vez peguei peixe assado com mel. Minha esposa que testemunha. Jesus não comia peixe assado com mel? Eu comi peixe assado com mel. Peguei peixe, assei, peguei mel, pus na mesa e falei assim, vou ver se Jesus tinha bom gosto. Rapaz, é bom. Peixe assado com mel é muito bom. Se você não comeu, faz e come, que você vai ver que Jesus tinha bom gosto. Então presta atenção.
você precisa, a santidade é você buscando no poder do Espírito, na vida consagrada, ser como Jesus. A santificação é Deus separando você para ser como Jesus, e a santidade é você entendendo isso e buscando ser como Jesus. No entanto, a consciência dessa luta interna contra o pecado não deverá jamais ser usada como desculpa para certas atitudes. Não, todo mundo é pecador mesmo. Olha a conversa que eu mais ouço. Todo mundo é pecador, pastor. Todo mundo é pecador. Conversa fiada. Jesus morreu em vão. O crente é tão fraco que ele ainda arruma desculpa para pecar. Todo mundo é pecador. Não, para com essa conversa. Jesus pagou o preço para nós não sermos pecadores. Pelo contrário, devemos ter em mente que somos santos, chamados a viver separados para Deus. Sou de Deus, eu tenho que andar como Deus anda, como Jesus anda. Isso é ser cristão, andar como Cristo, viver como Cristo, ser discípulo de Cristo. É isso que Deus espera de nós, que a gente leia a Bíblia e que a gente pegue o caráter dele e viva. Paulo então inicia sua primeira carta aos Coríntios, chamando-os de santificados, separados para Deus, em Cristo Jesus, chamados para serem santos, separados. No restante da carta exorta vigorosamente a se comportarem como santos. Então olha só, vou usar uma frase: não basta ser santo, tem que viver como santo. Não basta ser crente, irmão, tem que viver como crente. A Bíblia diz: fugir da aparência do mal. Você não precisa nem fazer o mal, irmão. Foge da aparência. Em um sentido, a carta de Paulo poderia ser resumida assim: vocês são santos, então se comportem como santos. Quando eu estava no seminário, o pastor um dia pregando falou: você que tem um chamado de pastor, viva como pastor antes de ser ordenado. Eu nunca esqueci isso. Ele falava: você não vai ser pastor o dia que você chegar lá no altar, se ajoelhar e o corpo de presbíteros colocar a mão sobre você e dizer: nós ordenamos para o ministério, então a partir de hoje, agora eu ando como pastor, vivo como pastor. Não, irmão. Aquele dia lá que você foi ordenado é só a consumação daquilo que já existe. Porque quem tem chamado anda dentro do chamado, vive dentro do chamado, age como chamado, ora, jejua, trabalha. Ninguém precisa mandar ele fazer nada, porque ele sabe para que Deus o chamou. Ninguém nunca pega uma Bíblia e vamos orar, vamos evangelizar. Não, irmão. Você sabe o que Deus quer de você, então faça. Então, se comporte como santos, como cristãos. Seria bom adotarmos uma expressão parecida, conduta imprópria para um santo. Mandar fazer uma camisa. Tem gente aí que tem que usar a camisa e ler todo dia, pôr lá no espelho. Você tem que andar, você foi separado para ser santo, então viva como santo. Isso nos refrearia na hora de agirmos de forma errada, não é mesmo? Ao fofocar, o crente fofoqueiro gosta de uma conversa, ou ficar impaciente, com raiva, né? Eu mesmo eu vigio, eu falo para vocês, olha, o pau que bate em Chico bate em Francisco. Eu tenho que melhorar, eu melhorei muito, mas tenho que melhorar muito ainda sobre a questão de impaciência e raiva. Pastor, o senhor sabe disso? A Bíblia diz que o homem espiritual, ele se julga e não é julgado por ninguém. Meu irmão, quem é um homem de Deus, não precisa ninguém falar para ele qual é o defeito dele, não. Ele já sabe onde está e ele está lutando com ele, orando, jejuando, falando: Senhor, tem misericórdia. Um homem espiritual, ninguém precisa ficar falando para ele. Uma mulher espiritual, ela já sabe onde está a fraqueza dela ou dele, e vai lá e ora em jejum e fala: Deus, eu quero mudar. Iríamos nos lembrar de que essa conduta é inapropriada para um santo. Às vezes um mau testemunho causa escândalo, envergonha o evangelho. Como é que um homem de Deus está fazendo isso? É assim que as pessoas falam. Temos em princípio, se não em grau,
agido igual aos coríntios. Temos vivido de modo inconsistente com o nosso chamado. 99% dos casais de namorado dentro da igreja transam. 99%. Não existe santidade no namoro na igreja. Eu não vou pôr 100% não, porque deve ter um remanescente aí na terra. Mas 99%, qual que é a diferença do namorado do mundo e do namorado da igreja? Nenhuma. Antigamente o povo olhava, né, e falava, olha, eu queria que o meu filho namorasse uma menina. Eu já ouvi, eu queria que o meu filho namorasse uma menina crente. Hoje tem mulher crente que está pior do que a mulher do mundo. Pastor, mas essa mulher é santa? É santa. Mas não está vivendo como santa, mas é santa. A Bíblia tem uma palavra específica para a conduta imprópria de um santo: pecado. Assim como a conduta imprópria de um oficial abrange uma variedade de comportamentos inadequados, a palavra pecado abrange uma variedade de maus comportamentos. O que é pecado, pastor? A transgressão voluntária de uma lei conhecida de Deus. O cara sabe qual é a palavra de Deus e vai lá e faz o contrário. Isso é pecado. Ele sabe que está errado, mas vai lá e faz. Envolve de fofoca, né, da fofoquinha, que é um pecadinho, né, considerado bobo, até um adultério, que é um pecado grave, que tem uma consequência grave, de impaciência ou assassinato. Porque a Bíblia diz que se você tiver ódio do seu irmão, você já matou ele. Claro que o pecado tem graus de seriedade e consequentemente de consequência. Óbvio que há pecados que as consequências são bem mais brandas. Separam o homem de Deus? Separam, mas as consequências não são tão graves. E aí o que o ser humano faz? Entre pornografia e masturbação e adultério, então eu vou ver pornografia. Eu já ouvi isso de muita gente. Eu viciei em pornografia e masturbação, porque é melhor ver pornografia e masturbação do que adulterar. Meu irmão, é óbvio que as consequências são diferentes, mas para Deus é pecado. E consequentemente, dentro do grau da escala, vai cair em algum lugar nos pecadãos. Lembra que as raposinhas viram raposona? Mas em última análise, o pecado é pecado. E uma conduta inapropriada aos santos. Pecado é pecado. No entanto, um de nossos problemas é que não nos vemos como santos, como a responsabilidade de vivermos como santos. Quando Paulo fala, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo, é uma frase que muita gente não quer. Uma vez eu preguei numa igreja que, sede pois meus imitadores como eu sou de Cristo, teve gente que queria até sair do culto. Onde já se viu ele falar que, não, a Bíblia não fala que é para nós sermos imitadores de Cristo? E se eu falar para você, olhe para mim e me imite. Pastor, mas o senhor é humano, o senhor pode cair, mas se eu cair, se eu for um homem de Deus, eu vou me arrepender, eu vou converter, eu vou confessar, eu vou levantar, eu vou me justificar em Deus. É isso que as pessoas não entendem. Um homem de Deus é um homem de Deus até quando ele cai, porque a forma como ele vai resolver o problema não é igual ao do mundo. Davi disse, tu és justo no teu julgar, justo no teu falar. Pode meter o pau que eu errei, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti. E ele aceitou a disciplina. Isso é um homem de Deus. Ele foi um homem de Deus até na hora de consertar. Ele não culpou Betseba, ele não culpou ninguém, irmão. Ele não culpou a vida, ele não falou nada. Ele falou, eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Provavelmente ele era filho de Jessé com uma mulher que não era a mãe dos outros filhos. Ele falou, o Senhor é justo. Até na hora do cajado ele era homem de Deus. Ele falou, pode meter o pau que eu aguento, eu aceito a consequência. Morreu o bebê, morreu um monte de gente, ele arcou com o preço. Absalão tirou ele do trono, teve relação com todas as esposas dele no alpendre do palácio. Ele arcou com a consequência e não culpou a Deus, não abandonou a Deus e não jogou nas costas de Deus. Isso é homem de Deus, mulher de Deus. Até quando erra é homem de Deus, santo. Então olha para mim, sede pois meus, porque se uma pessoa olha para o nome de Deus e ele cair, o que ele vai fazer? Ele vai se levantar como um homem de Deus, e as pessoas vão olhar e vão falar,
Isso é a atitude de um homem de Deus. Se arrependeu, confessou, abandonou, mudou de vida. Isso é um testemunho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E também não achamos que práticas como fofoca e impaciência sejam pecados, né? Não é? As pessoas não acham que fofocar, irmão, vou falar para você orar. É uma frase que eu ouço muito na igreja. Vou falar para você orar. Não é verdade. Com raríssimas exceções. Eu não vou falar que não tem exceção. Pode encontrar um ou outro. Mas a maioria das pessoas que falam, eu vou contar para você orar, está fofocando. É o desejo mesmo de contar o que está sabendo, o que viu, o que ouviu, o que conhece. E o pior, nem sabe às vezes do que é, nem do que aconteceu. Ó, eu ouvi falar. E o pior das fofocas é aquela que a pessoa fala o quê? Eu ouvi? Ou vamos usar uma outra frase, vou vender o peixe como eu comprei. Quer dizer, você viu? Você ouviu? Você estava lá? Não, alguém te falou. Aí quem conta um conto, aumenta um. Mas a gente acha que fofoca é pecado? Não. A impaciência, a gente acha que é pecado? Não, eu sou nervoso mesmo. É meu temperamento. A gente tem um monte de desculpa. A gente arruma desculpa para tudo. Mente, mas tem gente que mente, irmão, tem gente que mente tanto que até ele acredita na mentira dele, de tão mentiroso que ele é. Eu conheço gente tão mentiroso, tão falso, tão falso, que ele passa a acreditar no que ele está mentindo, de tanto mentiroso que ele é. Eu conheci uma mulher, aqui não acontece isso, lá em São Paulo aconteceu. A mulher comprava coisa para ela, no nome falava que era a irmã que lhe deu, porque ela comprava, o marido brigava. Então ela falava, a minha irmã me deu. Não vou falar o nome dela, vai que ela está ouvindo aqui no vídeo. Foi minha irmã que deu. Rapaz, ela mentia tanto que ela começou a acreditar mesmo. Um dia ela falou para a irmã dela, foi você que me deu? A irmã dela falou, eu? Te dei não, ela deu. Rapaz, ela estava tão acostumada a mentir que a irmã deu, que ela acreditava mesmo que a irmã estava dando. O pecado é o que os não salvos fazem. Não vacilamos em qualificar de pecado a conduta imoral, antiética da sociedade como um todo. No entanto, não pensamos da mesma forma quanto ao que eu chamo de pecados aceitáveis pelos santos. Na verdade, nós, como a sociedade em geral, vivemos em estado de negação de nosso pecado. Tratemos agora do pecado e da nossa insistência em negar que ele existe em nosso viver. Você sabe quando é que você vai mudar? O dia que você reconhecer. Quando é que você muda? Quando você reconhece. Irmãos, ninguém muda até reconhecer de fato que aquilo é. Se você negar que, não, você não quer reconhecer que aquilo é pecado, você nunca vai mudar. Você entende ou não? Qual é o primeiro passo para você se arrepender? Reconhecer que aquilo é. Se você achar que não é pecado, você nunca muda. A sociedade de modo geral, ela quer negar o pecado. Então agora é assim a lei. Eles negam que Deus é justo e se ira contra o pecado, e o homem nega que ele tem pecado. Então, pregar contra o pecado hoje virou um crime, ofende as pessoas. Você não pode mais pregar contra o pecado em lugar nenhum, porque as pessoas se ofendem, levantam e vão embora da igreja. Eu estava pregando lá em Cuiabá domingo, umas 4, 5 pessoas se levantaram e saíram. Porque se você falar, a pessoa levanta e está nesse nível. Nós precisamos entender essas coisas. E a partir de terça que vem, nós vamos chamar pecado pelo nome. Orgulho, inveja, soberba,
ganância, avareza, ira. Nós vamos, sabe, esses pecados intocáveis que ninguém toca, nós vamos começar a tocar. Cada terça nós vamos tratar de um desses pecados que a maioria das pessoas negam que são pecados. E é por isso que nós vamos estudar, para que você, estudando, entenda: não, isso é pecado, eu vou mudar, isso é pecado. Se nós não tivermos uma postura de reconhecer o pecado, nós nunca vamos ser libertos dele. Vamos ficar de pé. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprender. A tua palavra diz que o povo do Senhor está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E muitos erram por desconhecerem as Escrituras e o poder de Deus. Mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é o que nós queremos. Nós queremos a cada terça-feira um culto de libertação. Nós queremos ser libertos de tantos pecadinhos que nós julgamos pequenos, mas que acabam atrapalhando a nossa caminhada com Deus. Somos separados, santos do Senhor, e queremos viver à altura daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Leva-nos ao nosso lar, Pai. Continua falando conosco, nos abençoando, nos ajudando. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe e até quinta-feira, nosso culto de oração.